O Brasil vive a onda de discursos demagógicos que tornam-se verdades estabelecidas a partir das redes sociais. Verdades que são calcadas no achismo e muitas vezes também na manipulação intencional, muitas das vezes, na distorção da realidade dos fatos. Isto serve para a discussão política, isso serve inclusive para a discussão de pautas como o racismo, por exemplo. E o tema do nosso vídeo de hoje é sim sobre o racismo e como a gente deve combater ele, antes de mais nada, pensando que o maior combate ao racismo e qualquer outra discriminação desse tipo é com a verdadeira informação. Que a desinformação, assim como nos tempos da Covid ajudou a matar brasileiros, a desinformação sobre algumas situações ou pautas importantes fazem com que a gente não resolva os problemas que estão aí. A pauta do racismo tem que ser discutida. Nós precisamos de políticas públicas de combate ao racismo. Nós precisamos de política educacional, de uma política de formação de antirracista. Mas é preciso pensar o seguinte: quais são os parâmetros para nós discutirmos o racismo no Brasil? É o parâmetro do negacionismo, daqueles que dizem que não existe racismo no Brasil, porque, ora, eu sou amigo de negros, então eu não sou racista. É esse o parâmetro? O parâmetro daqueles até que dizem que existe um racismo reverso? Que talvez pegam aquela fala do Morgan Freeman, quando ele questiona o Dia da Consciência Negra, e usam como dizendo o seguinte: no Brasil não existe racismo. Não, é claro que existe racismo. Até porque um símbolo de que nós temos o racismo estrutural na nossa mentalidade é quando nós colocamos como símbolo de escravidão o negro, como somente os negros africanos que vieram para o Brasil fossem escravizados ao longo da história. Mas a escravidão, ela tem inúmeros conceitos, inúmeras formas, e a forma que nos chegou há tão pouco tempo atrás, extinta, é essa forma que nós vimos os negros sendo tratados como animais. Mas eles não são animais, eles são seres humanos, com melanina a mais, no caso do que eu e muitas outras pessoas que são caucasianas. Mas isso não nos difere de sermos seres humanos. Mas é preciso mais além disto. E eu estou falando tudo isto para dizer que, como professor de história que sou, e como uma pessoa que tem opinião aqui no YouTube, eu quero me referir ao jornalista Leandro Bess. Ao jornalista Leandro Bess, que faz um desserviço à causa do combate ao racismo, assim como o ex-goleiro Aranha também fez um desserviço na luta contra o racismo. Vejamos bem, meus caros, recentemente o jogador Carlinhos do Flamengo, teve um episódio envolvendo ele, que supostamente torcedores do Grêmio teriam chamado de macaquinho, coisa desse tipo. Um gesto racista. Isso não foi provado, foi abafado, a CBF arquivou o caso e ficou por isso mesmo. E aí eu pergunto aos senhores, por que ficou por isso mesmo? Porque não foi provado nada. Porque o que acontece hoje é que, dentro de uma rivalidade que deveria ser saudável entre Grêmio e Internacional, nós temos o uso dessa rivalidade para criar uma narrativa. E qual é a narrativa que nós temos? A partir, inclusive, de influencers colorados, como é o caso do Leandro Bess. É dizer que a maioria da torcida do Grêmio é racista. Mas quando houve o ato de racismo na torcida do Internacional, eu não vi o Leandro Bess fazendo um único vídeo apontando e inclusive questionando e incentivando a investigação do fato. A discussão ela é muito rasa,
Porque existe uma narrativa no universo colorado que é a seguinte, e ela é bem rasa, com a intenção maldosa, pura e simplesmente de manchar o outro lado. É simplesmente dizer que o Grêmio é um time racista, com um clube racista, exatamente porque tem gestos assim, 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 de algumas figuras, então todo mundo é, porque algumas figuras têm gestos racistas. E, portanto, né, o Grêmio, como um todo, tem que ser punido. E essa narrativa, ela é assim, ó, ela não considera que existem fatos isolados. Porque eu poderia também dizer que o Internacional pode ser um clube de torcida bandida. Que a torcida do Internacional é bandida em sua maioria. Afinal de contas, não só teve um celular na cara de um jogador no próprio estádio deles, como também teve uma barra de ferro que foi que jogaram no ônibus do Grêmio, e outros episódios. Eu vou dizer que todos os colorados são vândalos? Não. Até porque eu tenho muitos amigos colorados que são pessoas de muito bom caráter. Então existe aí uma má intenção. A má intenção de distorcer os fatos. Porque não é o fato de querer discutir o racismo. E se há racismo dentro do Grêmio, que vamos discutir, que vamos enfrentar esse problema. Agora, simplesmente pegar um fato isolado, que foi um fato em que, né, fizeram um vandalismo, né, com as inscrições do Roger Machado na calçada da Fama do Grêmio, porque o Roger foi treinar o Internacional e meia dúzia de babaca foi lá e fez um vandalismo, que todos os gremistas são racistas porque aconteceu isso. Ou porque quem fez isso pode ter intenções racistas. Bom, pode ter tido intenção racista. Eu não sei, eu não estou na mente do outro. Agora eu posso dizer o seguinte, eu como gremista repudio isso. Acho que não é por aí. Não se faz isto. Não se protesta de forma pacífica. Porque eu não sou daqueles como no dia 8 de janeiro que acharam que quebrando tudo em Brasília iriam resolver os seus problemas e as coisas iriam acontecer do seu jeito. Eu não acredito na violência. E acho que uma violência ao Roger desmedida, porque outros profissionais, né, que treinaram o Grêmio foram para o Internacional e vice-versa. Eu não vejo problema nenhum nisto. Então, assim, isso é uma questão. Agora, outra questão a ser colocada aí é a seguinte, que se apure quem fez, que o Grêmio se posicione. Agora, como bem disse um outro jornalista, o Alex Bagé, as pessoas que não concordarem, não gostarem da boa atitude do Roger e criticarem o Roger, não necessariamente elas são racistas por não concordarem. Ou porque elas são gremistas e não gostarem de ver o Roger no Internacional. Isso não é racismo. Racismo é outra coisa. Só que a gente tem visto, é gente que acha que com o poder de um microfone pode falar e distorcer tudo a seu bel prazer. Espero que o jornalista Leandro Bess seja responsabilizado judicialmente, e quem quer que seja. Porque lá no caso do goleiro Aranha, se crucificou uma moça que falou uma bobagem, mas foi só aquela moça. Porque os outros que estavam em volta, os machões que estavam em volta dela, nenhum deles foram lá e assumiram a bronca junto. E depois nós tivemos um goleiro medíocre fazendo ceninha de magoadinho, muito mais para ter, né, 30 segundos de fama que ele não conseguiria pela sua inabilidade como goleiro, do que de fato na luta contra o racismo estrutural no Brasil. E eu fui inclusive chamado de racista por um outro cidadão, que eu não vou dar o nome aqui, porque num outro jogo em que o Aranha esteve em Porto Alegre, eu fiz um protesto em silêncio contra o Aranha. Não que eu estava concordando, eu concordei, evidentemente, com aquela atitude daquela moça e de outros, mas para dizer o seguinte, eu estou na luta contra o racismo, mas o racismo não precisa de vitimismo, nem de narrativas distorcidas da realidade. Pelo contrário, assim como na Covid, as narrativas mentirosas mataram pessoas
no combate ao racismo, essas narrativas que parte da torcida do Internacional ou influencers colorados, como Leandro Bess, fazem, prejudicam a causa, assim também serve para qualquer área de atuação na nossa vida. Nós precisamos colocar os fatos sem seletividade e com critérios que sejam iguais para todos. Porque assim como alguns de esquerda no Brasil são contra a todo tipo de preconceito, mas adoram colocar na boca e dizer que Ciro Gomes é coronel só pelas suas origens nordestinas, assim como nós vemos bolsonaristas que se dizem cristãos e pessoas de bem e que adoram humilhar o próximo que não pensa como estes, nós temos aí uma sociedade que vive uma crise de valores. A crise que nós vivemos hoje é uma crise moral, de consequência social, de consequência cultural, de consequência econômica, de consequência política também. Porque a política que hoje está apodrecida neste país tem a contribuição de uma sociedade que aceita mentiras como verdades estabelecidas para não se incomodar, de uma sociedade que se diz contra tantas coisas, mas se cala perante algumas injustiças por pura conveniência, que diz contra a corrupção, mas não sabe definir o que ela é, e que se aceita-se trocar-se por um prato de lentilhas. Esta é a situação do nosso país. Mais uma vez, senhor Leandro Bess, jornalista de Porto Alegre, influência digital colorado, o senhor presta um desserviço à grandeza da instituição Esporte Clube Internacional, à grandeza de sua torcida e ao Estado que sofreu recentemente com enchentes e que precisaria era de união para a reconstrução e não simplesmente narrativas que destroem o tecido da animosidade, que trazem a animosidade, que simplesmente destroem as relações saudáveis. Lamentável a tua postura, mas talvez por 30 segundos de views no YouTube, talvez uma monetização, vale a pena, será, distorcer a realidade para ganhar conhecimento, reconhecimento aqui na plataforma? Eu, particularmente, prefiro ser anônimo e continuar com a minha consciência tranquila do que aparecer aqui simplesmente com conteúdo que distorce a realidade. Mas esse é o meu pensamento. E você, o que pensa a respeito?